Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta ao Timóteo, continuaremos a estudar o capítulo 5. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo, falando ao Timóteo, falando para a igreja cristã primitiva, ele diz que os líderes religiosos, os pastores, os presbíteros, eles têm que ter o cuidado com os jovens, com os idosos, tem que tratar como se estivesse tratando alguém da sua própria família, e que essa é a família de Deus. Aqui nessa segunda parte do capítulo 5, nós vamos ver que Paulo também faz algumas recomendações aos líderes da igreja, aqueles que têm o controle, aqueles que administram, aqueles que cuidam do rebanho de Jesus Cristo, referente às viúvas, pois as viúvas, elas naquela época, elas tiveram um papel de muita importância na igreja. Vamos iniciar a partir do versículo 9. Portanto, deve ser inscrita na relação das viúvas apenas aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de obra. Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se e por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Mais do que isso, aprendem também a ser desleixadas em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras e indiscretas, comentando assuntos que não lhes dizem respeito. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas próprias casas e não deem ao inimigo nenhum pretexto para maledicência. Algumas, de fato, já se desviaram, seguindo a Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, esta deve cooperar com elas. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Veja bem, meus irmãos, aqui Paulo recomendando a Timóteo para que ele possa ter o cuidado com as viúvas. E nesse fato ele faz algumas recomendações sobre a questão da viúva mais velha, da viúva mais nova, que ele dá uma ideia de uma viúva com mais de 60 anos, essa que pode ser cuidada. Mas ali é o seguinte, é porque naquela época a igreja primitiva, a igreja cristã estava iniciando e apareciam muitas pessoas que se diziam cristãs e na verdade se aproveitavam da igreja. Como ele diz aqui, as mulheres que têm mais de 60 anos, essas viúvas que já estão na faixa acima de 60 anos, essas viúvas, elas têm que ser pessoas idôneas, pessoas que realmente vivem no Evangelho, que ajudam na igreja, que contribuem para a vida da própria igreja, porque ela faz parte do corpo de Cristo. Ela será uma referência dentro da igreja, ela tem que saber criar seus filhos, saber lidar com a sua família. Então, naquela época, os líderes religiosos
cuidavam das viúvas, dos órfãos, com o maior amor possível. Mas ele diz, olha, mas eu recomendo que você olhe quem você está ajudando no sustento. Vai aparecer algumas viúvas, principalmente as jovens, que muitas das vezes têm o sustento próprio, mas aproveita da boa fé dos líderes da igreja e tentam tirar proveito. Não é diferente para a igreja de hoje. Muitas pessoas procuram a igreja para se beneficiar com ela. Está havendo alguma ajuda por parte daquela igreja, uma ação social. Tem gente que nem fé em Jesus Cristo tem, mas vão lá, se aproveitam, saem falando ainda e perde o sentido do evangelho de ajudar, mas essa ajuda tem que ser uma ajuda de alguém que está no evangelho, na prática da fé cristã. E o apóstolo Paulo, quando ele dá essa orientação, ele diz também que essas jovens viúvas, elas se aproveitam e vão para o mundo, não se preocupa com a igreja, não tem uma sensibilidade, não tem um amor a Cristo e vão viver no mundo largado, ao acaso, abandonam filhos e se apropriam das boas ações por parte da igreja. Então ele diz, cuidado com essas pessoas. Isso vem acontecendo também hoje. Por isso que ele diz a questão de recomendação ao discernimento espiritual. O líder cristão ele tem que conhecer a sua ovelha, ele tem que conhecer quem está participando da fé, quem está participando daquela congregação, para que ele possa ajudá-lo, principalmente a ajuda espiritual. Essa ajuda material, ela vem depois, essas boas obras vêm depois, mas o principal é levar o evangelho para essas pessoas, para que essas pessoas possam conhecer a Cristo, se arrepender de seus pecados, entregar a sua vida a Cristo Jesus e assim fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra. E aqui quando ele fala a questão da ociosidade, a pessoa que é ócio, a pessoa que quer se beneficiar da boa ação da igreja, isso é prejudicial para ela, que às vezes ela não vai querer trabalhar, não vai querer só estar na rua, nas calçadas, nas esquinas, nas casas, tentando trazer contendas, fofocas, falando mal das pessoas. Então essa pessoa não está em Cristo Jesus, essa pessoa está no mundo e quer se aproveitar para depois sair falando. Então ele diz, tenha cuidado, porque essas pessoas, elas podem estar sendo usadas por Satanás para prejudicar o corpo de Cristo e fazer com que haja contendas dentro da igreja. E o apóstolo Paulo recomenda que as jovens viúvas se casem, tenham filhos, cuidem do seu lar e não deem brechas para o inimigo atacar. Que ele já disse que naquela época já tinha essas pessoas que eram usadas por Satanás para destruir o corpo de Cristo. E para os nossos dias não é diferente. Algumas mulheres que perdem os seus esposos, elas passam pelo luto e depois procuram viver uma vida que não agrada a Deus. Aí é como a palavra de Deus diz aqui, que ela foi desviada e ouviu conselhos de Satanás. Ele fala também que aquelas pessoas, aqueles crentes em Cristo Jesus, que tem na família viúvas, eles devem ajudar, para que não possa sobrecarregar a igreja, que a igreja já tem muito para se preocupar. Então, se você tem um familiar, uma mulher viúva, você ajude a ela nas suas necessidades, porque o papel daquele que é crente mesmo em Cristo Jesus é praticar o amor fraternal, o amor que ajuda, o amor que não tem ganância, o amor que tudo pode através do Espírito Santo de Deus. É isso que o cristão tem que ter o cuidado em lidar com
as viúvas, principalmente aqui que a gente se refere ao líder cristão, ao cuidado da igreja, para que a igreja possa viver numa comunidade onde ali não haja separação, não haja contendas, não haja desunião, não haja testemunho falso, mas sim que possam viver para agradar a Deus. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando da tua igreja, que o Senhor esteja levantando homens que possam santificar cada vez mais a tua palavra, homens que possam cuidar da tua igreja, que possam ter o discernimento espiritual em ajudar os necessitados, ajudar as viúvas, ajudar aqueles que passam por uma situação de dificuldade, às vezes perderam o esposo e às vezes não tem o que fazer, que o Senhor possa estar capacitando pessoas para ajudar as viúvas e os necessitados, ó Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.